A guarda compartilhada é um modelo de guarda de crianças após a separação dos pais, onde ambos os genitores têm a responsabilidade de cuidar e tomar decisões em relação aos filhos. É uma forma mais equilibrada e justa de lidar com a situação do divórcio, permitindo que a criança tenha maior contato com os pais. No entanto, existem alguns problemas comuns que podem surgir ao optar por essa modalidade de guarda, os quais devem ser levados em consideração. Um dos principais problemas são os conflitos entre os pais em relação às responsabilidades e à rotina da criança. Em algumas situações, os pais ainda possuem mágoas e ressentimentos que podem interferir na relação, prejudicando o desenvolvimento emocional da criança. Além disso, problemas de comunicação e desacordo em relação à educação, saúde e lazer podem colocar a criança em uma situação delicada. Por outro lado, a guarda compartilhada é indicada principalmente em casos em que os pais optam por uma separação amigável e desejam manter uma relação harmônica para o bem-estar da criança. A guarda compartilhada pode ser uma boa opção para proteger a relação entre os pais e filhos após uma separação, mas é necessário que ambos os pais estejam comprometidos em manter uma relação saudável e respeitosa. Para mais informações, acompanhe o Bendita Hora. Minha gente, tá vendo? É isso aí, sempre a família, não é? Olha o cuidado que a gente tem que ter sempre como família. Quem é que sente? Todos. Quem é o mais influenciado? Os filhos. Mas já nós vamos falar sobre essa maneira que os pais precisam entrar num acordo com uma super advogada que está aqui, a Ana Bernal, como ela diz, não é? Super simpática, olha aí, ó, tá vendo? Minha gente. Já nós vamos falar sobre isso daí, hein? Não vamos perder tempo com ela não, hein? Simpática, super competente e vai esclarecer aqui muitas dúvidas de todos nós aqui, né? A doutora Ana Bernal. Boa tarde, doutora. Obrigada, padre, pelo convite. Obrigada a todos que nos assistem. Fiquem conosco até o final. Temos novidades aí sobre guarda compartilhada. Acho que seria legal, doutora, a senhora, de uma maneira bem simples, mas para o nosso povo, quais são os tipos diferentes de guarda que a gente pode, já só para a gente memorizar bem? Tá. Aqui no Brasil existem 4 tipos de guarda. Então, nós temos a compartilhada, a unilateral. A compartilhada nós vamos falar bem. A unilateral, que é quando o filho fica com um ou com o outro pai. Temos também a guarda alternada, que é uma guarda que às vezes se confunde com a compartilhada, mas ela é distinta. E temos a guarda nidal, pouco conhecida no Brasil, muito usada na Europa. Essa guarda nidal. Em vez de as crianças fazerem o revezamento entre os pais e as mães, é o pai e a mãe que fazem esse revezamento. Eles estipulam um lar para aquela criança, então um período fica a mãe, outro período vem e fica o pai. A criança fica fixa naquele lar e os pais fazem o revezamento. É inverso daquilo que se costuma fazer. Mas aqui no Brasil não é usada, é pouco conhecida inclusive, mas na Europa sim ela é bastante usada. Muito interessante. Então são esses 4 tipos de guarda que nós temos. Mas hoje no Brasil a regra é a guarda compartilhada, dessa que nós vamos falar. Muito bem. Ó, já gostei já, né? Você vê como que a doutora já explica bem, né? Gente. E aqui é importante ter uma advogada, né? Porque isso aí ela tem que ser explicado por alguém que entenda bem. Doutora, muito bem. E essa guarda compartilhada, né? Em quais casos ela é aplicada como compartilhada? O que tem que ocorrer para que a gente possa dizer é uma guarda compartilhada? A guarda compartilhada ela veio em 2014 pela Lei 13.058 e o Código Civil diz que guarda compartilhada é a responsabilização conjunta, direitos e deveres dos pais, ou seja, pai e mãe, quando não habitam sobre o mesmo teto, em relação ao poder familiar dessa criança. Traduzindo, quando o pai e a mãe se separam, existe a responsabilidade tanto de pai quanto de mãe em guardar essa criança. Guardar quer dizer, de forma ampla, o que nós vamos decidir para o futuro do nosso filho. Qual escola que ele vai cursar, ele vai fazer inglês, ele vai fazer alemão. Todas essas questões que são decisórias e influenciam na educação daquele ser humano que está em crescimento, devem ser
feitas pelo pai e pela mãe. No caso da guarda compartilhada, ela se mostra mais adequada porque não afastamos dessa criança nem o pai nem a mãe. O que a guarda compartilhada tem como objetivo maior é o bem-estar daquela criança, para que ela não seja nem negligenciada por um nem pelo outro. Quando nós conseguimos essa harmonia entre o pai e a mãe, de forma que eles tenham um relacionamento harmonioso, respeitoso, com maturidade, essa guarda funciona muito bem, porque nós não temos essa quebra de laços. A criança continua crescendo com os laços afetivos do pai e da mãe e ela precisa, necessariamente, todos nós, seres humanos, temos necessidade de criar e fortalecer os vínculos tanto com o pai quanto com a mãe. Então ela se mostra muito mais adequada do que uma guarda unilateral. Quando um dos pais não exerce a guarda compartilhada, a sensação que fica é de um vazio, porque ele tinha até então a presença e decidia as coisas do filho e de repente ele é dissociado, separado e a pessoa se sente com uma sensação de vazio muito ruim. Normalmente isso acontece àquele que é separado do filho. Então a guarda compartilhada vem para tirar essa sensação também do pai e da mãe. Agora essa guarda compartilhada também, doutora Ana, ela é também certamente... é feito toda uma análise, porque às vezes um dos lados, ou a mãe ou o pai, pode ter alguns critérios humanos que às vezes a psicologia, no caso, pode até afirmar melhor do que a gente. O pai às vezes não tem um comportamento muito adequado, ou a mãe. Então quando você vai falar de uma guarda compartilhada, e às vezes ou a mãe ou o pai não está tendo um comportamento legal no seu juízo, quem é que faz essa reparação? Quem é que faz? É o advogado? Qual é a instância que eles estão separando? E às vezes a causa é o pai é difícil de lidar, é um homem temperamental, etc. Estou dando um exemplo. E essa guarda ela ainda continua sendo compartilhada. Quem é que faz essa análise médica para ver o juízo tanto dela quanto dele para o bem-estar da criança? Você falou uma palavra fundamental, padre, bem-estar da criança. É sempre, quando se fala de guarda de filhos, é sempre o interesse maior é daquela criança. Quando o casal se separa e eles mesmos têm o poder decisivo de ficar com a guarda de forma compartilhada ou não, não há intervenção de ninguém. Então, se eles decidem entre eles de uma forma consensual, a guarda é feita ali do jeito que eles decidem. Quando não há consenso e começa a existir muita dissidência entre o casal, eles procuram o advogado de direito de família, como eu, como outros advogados, advogadas, e apresentam para aquele advogado, para aquele profissional, o problema que estão tendo. Olha, eu não estou conseguindo regular a guarda com meu filho por tal e tal motivo. Ou então, eu não estou sendo permitido fazer o exercício da guarda ao meu filho porque a minha esposa ou meu marido está me impedindo. Perfeito. Diante disso, nós analisamos os fatos concretos, as provas que existem, tudo é provado no judiciário, não é só alegado, e levamos para o judiciário decidir o que é melhor para aquela criança. Se houver alegação da mãe ou do pai de que ele não está apto a exercer essa guarda, são as únicas hipóteses de não ser concedida a guarda compartilhada. Um próprio, ou a mãe ou o pai, diz que não tem competência para exercê-la, não a quer, ou o judiciário de determinar que ele não tem essa capacidade, ou ela. São as únicas possibilidades de não ser concedida a guarda compartilhada. Se o juiz entende que há uma dissidência muito grande por parte dos pais, há uma equipe multidisciplinar de psicólogas, assistentes sociais, é feito um estudo social com aquele menor, em entrevistas que são marcadas, agendadas também essas mesmas entrevistas com o pai e com a mãe, para elas detectarem quem de fato está prejudicando aquela criança ou não. Às vezes isso é alegado e factualmente não existe. Às vezes é uma forma de punir o outro pela separação e aí se alegam várias coisas. Isso é muito triste, né? Submeter uma criança ainda de tenra idade a uma audiência, que é algo, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas para um menor é um ambiente mais hostil, menos caloroso, mas assim mesmo o fazem na tentativa de punir o outro. Quando vem esse
esse laudo e o juiz entende que não há nenhum malefício para aquela criança em permanecer com a guarda compartilhada, ele determina que seja compartilhada. Só vai falar que é unilateral se vier um estudo psicológico e dizer que aquele pai ou que aquela mãe não tem condições de exercer aquela guarda. Aí sim será unilateral. Doutora Ana deu uma aula aqui, eu espero que muita gente tenha entendido bem, né? Eu entendi maravilhosamente bem, né? Então, assim, existem passos e passos, existem casos e casos, e ela explicou muito bem, né? Porque eu fiz uma pergunta para ela, e quando se tem um caso de uma mãe ou um pai que eles estão ali percebendo que não tem como os dois ter essa guarda compartilhada, porque falta um juízo básico na vida de um ou do outro. Lembrando que a criança é um ser humano, né, e ela merece todo um cuidado humano. E ela não pode ser vítima disso aí. Gente, nós temos um VT aqui também, doutora Ana, que nós vamos verificar a disputa da guarda e os prejuízos para os filhos. Dá uma olhada. A disputa da guarda entre pais é um tema que, infelizmente, afeta muitas famílias em situação de divórcio ou separação. Embora seja compreensível que ambos os pais desejem passar o máximo de tempo possível com seus filhos, essa batalha pela guarda pode causar diversos prejuízos emocionais e psicológicos para as crianças envolvidas. É importante ressaltar que as crianças têm o direito fundamental de manter um relacionamento saudável e afetivo com ambos os pais. Porém, a constante exposição a conflitos pode afetar negativamente o desenvolvimento emocional das crianças. Desta forma, é essencial que os pais procurem colaborar e manter um diálogo aberto para minimizar os impactos negativos e garantir um futuro saudável e feliz para as crianças. Bonitinho, a gente vê essas crianças, a gente fica até emocionado, né? Só de imaginar que às vezes, porque a expectativa de um filho, né, doutora, ou uma filha, é uma coisa que está na cabecinha, em crescimento, em desenvolvimento deles, algo inconcebível, muito bem. Obrigado, doutor. Imagina, que é isso. Ela não consegue imaginar, porque a vida dela, ela assiste o papai e a mamãe. Essa aí é a vida dela, isso aí é o mundo dela. Quando ela vê aquilo que de repente parece que desaba, para ela é muito difícil entender aquilo que nós, seres humanos, acabamos de fazer ou estamos projetando. Por isso, doutora Ana, eu acredito que quando o casal percebe que eles não têm mais condições de coabitarem juntos, tá? Coabitarem juntos. E ali tem um filho, tem filhos. Eu acho que antes de qualquer coisa, os dois precisam ter um mínimo de maturidade humana de saber, bom, já que nós vamos divorciar, precisamos nos divorciar, talvez até para o bem dos nossos filhos também, mas a gente tem que criar alguns critérios que eles têm que ter muita maturidade na hora de conversar, porque é justamente para não haver essa disputa de um pai querer dominar mais do que o outro. Os dois têm que ter um diálogo para eles, como a senhora mesmo colocou muito bem, falar de onde nós vamos educar, como vamos educar, qual é a escola que nós queremos para o nosso filho, né? Enfim, tudo isso é muito importante que antes de eles assumirem essa separação, eles estejam em comum acordo disciplinar e educativo dos filhos, né? Padre, esse é o mundo ideal para uma criança. Seria o ideal. É o ideal para uma criança, sim, porque ela precisa dessa estabilidade emocional. Não é pelo fato da mãe ou do pai estarem se separando que ele tem que sentir que houve rompimento de laços. Isso é muito prejudicial para o crescimento saudável dele. Sim. Ele tem que entender que tanto o pai quanto a mãe continuam com laços afetivos em prol daquela criança. É tão importante essa participação que o padre falou, das decisões em relação ao futuro desse filho, sim, que escola que ele vai cursar, qual o curso de inglês, se ele vai fazer educação física. Isso é tão importante ser compartilhado
entre o pai e a mãe, que nós temos decisões em 2021, o tribunal se manifestou no sentido de que, mesmo pais que moram cidades, estados e até países diferentes, possam exercer essa guarda compartilhada. Perfeito. Até porque nós tivemos um avanço tecnológico muito grande, que foi esse recurso muito usado na pandemia, e hoje foi ampliadíssimo e é muito bem-vindo, porque a criança não corta os vínculos com o que está distante. Mas por que o judiciário decide dessa forma? Por entender que para a criança o bem maior é o convívio com ambos, pai e mãe. Então, tanto o pai quanto a mãe têm que ter o bom senso de entender que aquela criança, aquele filho, precisa de um crescimento de responsabilidade, tanto de um quanto do outro. E a guarda compartilhada é exatamente isso, é dividir essas responsabilidades entre o pai e a mãe, de forma a que se conceda, eu acho que ele deve fazer inglês, o outro acha que faz alemão, mas entrarem num consenso, os dois, e a criança perceber que aquela decisão veio de ambos, e não ele vai para a casa de um, há uma educação, vai para a casa de outro, há outra educação. Tanto que a guarda compartilhada, padre, ela visa que a criança fique num lar principal, porque ela precisa de rotina. Então, ela tem o dia a dia dela no lar principal, que pode ser da mãe ou do pai, aquele que tiver mais aptidão a exercer uma condição melhor para aquela criança, ou mais próximo da escola, ou mais horário disponível, tanto faz, e que o outro possa exercer as visitas sempre que lhe seja possível. O ideal é analisarmos a situação própria, fática, para você decidir o que é melhor para aquele menor. Porque o interesse sempre tem que predominar o da criança, nem o do pai, nem o da mãe. Quando entram em conflito em relação a essas questões de educação, normalmente o pai dá uma educação e a mãe dá em outra. Sim. Isso não é guarda compartilhada, mesmo que ela esteja fixada dessa forma pelo judiciário e eles agem dessa forma, isso é guarda alternada. Alterno eu com os meus poderes, com os meus desejos, com a minha vontade. Quando vai para você, é bem assim que eles falam, tá, padre? Estou imitando. Sim. Quando vai para a sua casa, você faz o que você quiser. Quando está na minha, eu mando. Então, isso é prejudicial para a criança, não se mostra saudável, tanto que o judiciário não determina guardas alternadas. Isso são os pais que o fazem. Na psicologia humana daquela criança. Isso vai desmanchar qualquer possibilidade de construção, que é algo construtivo para a vida de um ser humano, né? Quando cada um acha que deve educar de uma maneira. Doutora, nós temos aqui uma pergunta da Kátia. Tá? A Kátia, ela fala assim, na guarda compartilhada, doutora, a mãe casando com uma pessoa no exterior, como funciona a guarda? A senhora entrou um pouquinho nesse assunto, né? Eu entendo que a mãe iria para o exterior morar com essa pessoa que casou, acho que seria isso. Na guarda compartilhada, a mãe casando com uma pessoa no exterior, como funciona? É isso mesmo. Entendo que seria como ela muda. Se existe uma guarda compartilhada, para que a mãe mude para o exterior com essa criança, ela precisa de uma autorização judicial. A criança menor de idade não pode sair do país sem autorização do pai ou da mãe. Então, se existe uma guarda compartilhada, tem que se socorrer do judiciário, procurando o advogado da família, ingressar com um pedido de autorização para que resida no exterior por um período determinado, se for o caso. Se for para mudar de país, com toda certeza o juiz vai avaliar várias situações, nomeadamente qual será a vida dessa criança no exterior, se é possível apurar-se isso. Puxa. O pai, que fica, neste caso, a pergunta que ela fez, vai ser ouvido e vai trazer a versão dele e vai dizer se concorda ou não com esse afastamento do pai, e não só o afastamento, a mudança de culturas. Perfeito. Porque, às vezes, para a criança, a mudança de culturas pode ser bem-vinda. A criança, quando é apresentada a países com línguas diferentes, ela abre o leque dessa criança a aprender novas línguas, mas tem que se ter uma cautela, e os juízes da família têm, normalmente, esse bom senso de ver se isso vai ser bom para aquela criança ou se toda essa mudança numa idade prematura pode ou não prejudicar pode não ser conveniente criança. Também. Pode não ser conveniente. Agora, nessa mesma pergunta, se, por exemplo, o pai autorizar, a mãe está indo se casar e o pai vem e outorga. Outorgar é ir no consulado, no Receita Federal, autoriza a tirar o passaporte e faz uma autorização, autorizando aquele menor a viajar com a mãe. Nesse caso, não há necessidade de socorrer do judiciário e ela pode viajar normalmente e viver no exterior com a mãe. Muito bem explicado. Tá vendo, Kátia? Espero ter respondido aí a doutora a sua dúvida.
Mas nós temos uma outra pergunta, doutora. Aproveitar que a senhora está aqui. Vamos, no bom sentido, explorar bastante a senhora. Vamos lá. Olha, no VTzinho tem uma pergunta. Solta aí. A guarda compartilhada desobriga os pais de pagar algum tipo de pensão? E aí, doutora, desobriga? Padre, essa é uma briga persistentemente aparece no escritório. Aquele que faz a guarda compartilhada acha que por estar a criança lá 2 dias por semana, por exemplo, e que ele alimenta essa criança, não precisa pagar os alimentos, o sustento daquele menor. Sim. Primeiramente, o menor, ele é sustentado, os alimentos, não visa só alimentos. Alimentos é o nome que se usa para dizer que aquela criança precisa de ser sustentada, mas envolve escola, uniforme, livros, moradia, assistência médica, odontológica, às vezes terapêutica, é todo um leque. Então, chegamos lá numa conta dessa criança que gasta X. Esse X, se os 2 pais, tanto o pai quanto a mãe, têm um padrão econômico similar, é custeado por ambos. Não é mais como era antigamente, não, o pai paga a pensão o pai e a mãe, que a responsabilidade dos filhos é dos 2, do pai e da mãe. Claro que se um ganhar mais, paga mais, porque tem maior poder econômico. Só para repetir isso que a senhora falou, se um deles ganha mais, você pode repetir? Se o pai ou a mãe ganhar mais, pode vir a pagar mais, porque ele tem melhor poder econômico. Isso é o equilíbrio, é o binômio. Sim. Então, nós não podemos... Porque pode ser motivo de briga também. E é motivo de briga muitas vezes. Porque às vezes eu tenho condições de pagar mais, porque eu ganho um pouco mais do que a minha esposa, né? E o pai não quer. E o pai não quer, fala não. Submeta aquela criança, por exemplo, está numa escola de menor qualidade, porque não quer pagar mais. Entendi. Então, nesse caso, essas despesas são todas divididas. Então, se porventura entender que está muito tempo com o pai ou muito tempo com a mãe, a alimentação pode não entrar nessa somatória. Porque, por exemplo, fica comigo de quinta a domingo e com você segunda, terça e quarta, dá quase o mesmo. Então, cada um arca com a alimentação, mas vestido, roupa, dente, tudo o restante, que é muito grande, tem que ser custeado, o sustento dessa criança, por ambos. Então, se não estão no mesmo lar, o que não está tem que arcar com pensão alimentícia, sim. A pensão alimentícia não é desobrigada àquele que a paga pelo fato de haver uma guarda compartilhada. A criança continua com necessidades. É uma questão meio óbvia para nós, mas para quem discute isso no judiciário não é nada óbvio. Esses casais entendem que não tem que pagar a pensão alimentícia. Tá vendo? Gente, com muita clareza, a doutora Ana, que está aqui desfiando essa... vamos dizer assim, esse drama, né? Porque assim, na verdade, o ideal, no mundo ideal, seria quando um casal se conhece e começa a projetar alguma coisa, uma vida, alguma coisa, seria tão bom, né? Como se fosse na época dos contos de fada, eles se casavam para a vida inteira, mesmo com seus sofrimentos, mesmo com as suas fagulhas de cada um tem um jeito, mas que eles assumissem até o fim juntos, para que nunca houvesse traumas na vida da criança. Só que, infelizmente, o mundo mudou muito, não é? Então, hoje nós somos obrigados a ter que enfrentar tudo isso que a gente está falando aqui, tá? E em paz, acima de tudo. O que é e como agir em caso de alienação parental? Meu Deus, vai ter um VT aí? Tem? Solta aí que eu quero ver o que a doutora vai falar. Dá uma olhada. Alienação parental é um termo utilizado para descrever uma situação em que um dos pais manipula a criança ou adolescente, visando criar obstáculos e dificuldades em relação ao convívio com o outro genitor. Isso pode ocorrer em casos de separação ou divórcio, em que um dos pais busca alienar o filho do outro, influenciando negativamente a imagem e a percepção que a criança tem do genitor não alienante. A alienação parental é considerada prejudicial ao bem-estar emocional e psicológico da criança, uma vez que ela é colocada em uma situação de conflito e lealdade dividida entre os pais.
É importante ressaltar que a alienação parental pode ser praticada por ambos os sexos, ou seja, tanto a mãe quanto o pai, e pode ocorrer de forma sutil, por meio de comentários, insinuações ou manipulações emocionais. Existem leis específicas para combater a alienação parental e proteger o bem-estar das crianças envolvidas. Caso você esteja enfrentando uma situação de alienação parental ou conheça alguém que esteja passando por isso, é importante buscar apoio legal e psicológico adequado. Minha gente, tá vendo essa alienação parental? Ô, doutora, aqui é uma questão, assim, a gente sabe que todos os casais, quando eles se separam, é raro o caso de alguém estar se separando, os dois têm aquela amizade. Ó, a gente está se separando, mas a gente é amigo. Eu gosto de você, raro. Você gosta de mim. É muito raro. Né? Nós temos nossos filhos e a gente se dá muito bem, né? Eu tenho na minha família algo que, depois que eles se separaram, eles ficaram muito amigos. Acontece. Acontece, com frequência. Né? Quando era marido e mulher, saía fogo. Mas quando se separaram... Mas, infelizmente, a gente sabe que... Vamos falar aqui da nossa realidade aqui no Brasil. O casal se separa. Ele sempre fica com raiva um do outro, por alguma coisa. A gente não sabe o motivo, cada um tem um caso. Então é muito, infelizmente, comum, na guarda, no tempo que o filho está comigo, vai passar comigo, eu passo com meu filho, no caso lá na Europa, como eles têm, é aquela coisa de querer meio que quebrar o castelo que a mãe cria de educar aquele filho, aquela filha. Ou vice-versa. É muito complicado isso. Não é? É muito... Eu não sei se lá na Europa, em países mais desenvolvidos, já se tem uma consciência mais favorável para trabalhar isso do que aqui no Brasil. A senhora que vai contar para a gente. Na Europa, nomeadamente, a questão da separação, do divórcio e da guarda dos filhos é muito mais bem resolvida do que aqui no Brasil. Do que aqui no Brasil. Quando eu digo muito bem, melhor resolvida... Não é que nós não temos leis melhores que as deles, não é isso. É que as pessoas já têm uma cultura diferente em relação a isso. Eles já entendem melhor que aquele filho, tanto é filho de um quanto é filho do outro. Eles entendem melhor que aquela criança precisa de estabilidade emocional durante o divórcio muito maior do que antes, quando eram casados. Então, já há um entendimento do pai e da mãe avançado em relação a nós aqui. Aqui é comum, como o padre bem disse, ser usado aquele menor para afetar o outro. E muitas vezes essa guarda compartilhada, quando há a necessidade de ser fixada, se usa a alegação da alienação parental para afastar essa criança daquele pai e não exercer ele a guarda compartilhada. Pai ou mãe, que a reportagem disse, eu ratifico, a alienação pode vir tanto do pai quanto da mãe, como de outros parentes em volta. Que tem também avós, podem usar tem o tios, mesmo clichê a favor do filho, que é o pai, ou da filha, que é a mãe. Exato. É uma coisa muito sutil mesmo. São palavras, falar mal do pai, falar mal da mãe, ela não presta, ela é isso, ela é aquilo, até que aquela criança começa a ter uma repulsa por aquele outro e motivada. Porque, na verdade, a relação com aquele que é falado mal era boa, mas ela foi sendo minada. E aí, quando isso acontece, a alienação parental, ela também vai para o judiciário, vai passar de novo por um estudo psicossocial para identificar se existe ou não. A maioria dos casos, padre, não existe. É alegada para afastar a possibilidade de cada um exercer o direito de ficar com os filhos. Agora, a alienação parental ela é muito criticada por alguns juristas, por alguns colegas nossos, e ela é muito mal usada em alguns momentos. Eu brinco que ela é uma faca de dois legumes, ela tanto corta um como corta o outro, porque às vezes ela é usada simplesmente para punir o outro, com a alegação da alienação parental. Para você ter ideia, padre, enquanto não vier aquele estudo psicossocial, às vezes se suspendem as visitas, então você está punindo aquela pessoa que está sendo acusada, e lá na frente vem o estudo e diz, não existiu. E aí você já puniu aquele que afastou do filho. E quando isso demora, e os nossos judiciários não são tão céleres como gostaríamos, aí um lapso temporal que você cortou realmente vínculos com aquela criança para refazer tudo isso não é fácil e é algo demorado. Então, os pais têm que ter muita cautela para usar essa guarda compartilhada, para usar essa alegação de alienação parental para não ser concedida a guarda compartilhada. Doutora Ana, advogada maravilhosa, eu amei a doutora aqui. Eu gostaria muito que a nossa direção aqui, o nosso diretor,
hoje a nossa diretora, ela volte a chamar a doutora Ana para falar mais sobre outros assuntos, porque gostei demais. Doutora? Padre, muito obrigada. Obrigado pela Foi sua prazer, contribuição. Sua bênção. Deus abençoe. Muito obrigada pelo seu programa, parabéns pelo seu programa e pelos temas que vocês sempre trazem, que são de muita o nosso pessoal importância aqui também para que as ajuda o pessoas. padre, maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Obrigada a todos que nos ouviram. Tá vendo, gente? Programas bons, não é? E ó, hoje logo mais, dia de Santo Antônio de Pádua, espero você às 19h30, lá na minha paróquia. Redes sociais do Padre Marcos, padremarcosrobertopires.com. Vai lá. Tamo juntos. E que Deus abençoe você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Tamo juntos.